Oi, 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 como é que você tá? Chegamos ao dia 3 do nosso devocional aqui sobre como ler a Bíblia. A gente já entendeu a importância de ler a palavra, você já entendeu comigo por que é que você precisa estudar, entender essa palavra, e hoje eu quero conversar com você sobre aplicar, viver na verdade aquilo que está na palavra. E aí eu separei para a gente pensar hoje três versículos. Efésios 6, 17, 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5 e Tiago 1, 22. Vou reler aqui eles só para você recordar, tá? Ele diz o seguinte: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse que eu li para você agora foi Efésios 6, versículo 17. Lá em 2 Coríntios, tá? No capítulo 10, do versículo 3 a 5, o apóstolo Paulo, que também é o mesmo autor da carta de Efésios, ele diz o seguinte: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E, finalmente, Tiago 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Antes da gente continuar aqui o nosso estudo, eu quero te pedir um favor. Deixa o seu like, tá? Aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrita, para você receber todas as novidades. Tem um monte de plano de coisa legal que vai acontecer aqui nesse canal. E aí, se você estiver inscrita, você vai ficar sabendo de tudo. E o like, Pri, para que o like? Para me ajudar a semear a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Quanto mais likes o vídeo tem, tá? Mais o YouTube mostra para outras mulheres. E aí, o que é o like, Pri? É essa mãozinha aí colocada para cima que tem aqui embaixo do vídeo. Se você quiser também, você pode compartilhar, clicando numa setinha que tá bem aqui embaixo, tá? Você coloca compartilhar e você tem a opção de ir direto para o seu WhatsApp, você já manda o link para as suas amigas, ou copiar o link e mandar por outro lugar que você prefira, tá bom? Então vamos para o nosso estudo. Eu separei aqui uma frase do autor chamado Francis Chan. Ele diz o seguinte: não caia na armadilha de estudar a Bíblia sem fazer o que ela diz. Pri, qual é o problema? Estudar a Bíblia não é uma coisa boa? É ótimo. O problema é você não dar continuidade ao processo. O processo que a gente vem estudando aqui é ler a palavra, entender a palavra e aplicar essa palavra. Se você para no meio do caminho, você está correndo um grande perigo. Você vai se tornar como os fariseus lá da época de Jesus, por exemplo. E do que aqueles homens eles eram acusados? De sepulcros caiados. Tinha aparência de que era bom, mas por dentro tudo estava podre. Jesus acusou eles de que eles se preocupavam com as coisas externas, mas o problema estava no coração. Quando você só conhece as escrituras e não aplica, você vive uma ilusão. Isso é o que a gente leu agora, lá em Tiago 1, 22. E a Bíblia, gente, ela é a nossa arma espiritual. A gente viu isso lá em Efésios 6,17, que ele está descrevendo a armadura da fé, a armadura que nós cristãs temos acesso, porque Jesus conquistou ela para nós, tá? E também lá em 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 5, ele fala que nós precisamos lutar com as armas de Deus e não com as armas humanas. Quais são as armas humanas, Pri? Se colocar a sua própria força, brigar, gritar, reivindicar o seu direito, fazer as coisas da sua maneira, fazer escândalo para que as pessoas observem e vejam que você está certa. No reino de Deus, as batalhas elas são ganhas de uma maneira diferente. A gente usa Bíblia, que contém a verdade, que é a espada de Deus. A gente usa a oração, a salvação como capacete, o evangelho da paz como as nossas sandálias. Tudo isso está lá em Efésios no capítulo 6, tá? A armadura para a batalha espiritual. Hoje eu quero focar aqui com você, como a gente está fazendo durante toda essa semana, com a questão da Bíblia. Efésios fala que ela é a espada do Espírito, que ela é a verdade. E Pri, por que eu preciso dessa verdade primeiro guardada dentro de mim? Porque desde que você foi concebida no ventre da sua mãe, Deus, ele tem um plano para você. A Bíblia fala lá no Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos no livro.
Só que Satanás também tem um plano, e o plano dele é roubar, matar e destruir. Frustrar tudo que Deus tem para fazer na sua vida. E a maneira mais ágil que ele encontrou de fazer isso foi plantando sementes de mentira, sementes de rejeição no seu coração. Então, hoje na sua vida adulta, talvez você escute no seu cérebro, na sua mente, frases como o seguinte: você não é capaz, você não vai dar conta, você não vai conseguir, esse lugar não é para você, você não é amada, você não é querida. E tudo isso, gente, são mentiras que estão dentro da nossa mente e são usadas por Satanás como setas para bombardear. E como é, Pri, que eu venço isso? Pela palavra, pela verdade da palavra. Olha o que é que ele diz lá em Coríntios, vou até reler aqui de novo. Ele fala que nós usamos as armas poderosas de Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Essas mentiras, elas formam muralhas na sua mente. Fortalezas, tá? Que impedem você de ver a verdade. Você é cristã, você já está na igreja, você conhece Jesus, mas ainda assim você vive com a mentalidade de mendiga. A gente já falou bastante sobre isso nas nossas aulas. Então, você continua com essa mentalidade escrava. Lembra? É aquela piada assim, fulano saiu do deserto, mas o deserto não saiu dele. Fulano saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dele. E é isso que acontece. A gente saiu do pecado, mas o pecado parece que está aí entranhado, não quer sair. A gente saiu da mentira, mas ela continua dentro do nosso cérebro. E a resposta para você vencer isso é usando a palavra de Deus. É com a Bíblia, com o conhecimento e com a prática da palavra que você vai quebrando essas correntes. Claro, sempre com a ajuda, com a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para você refletir, tá? Você tem colocado em prática aquilo que você lê na Bíblia? O seu coração, ele está sendo guiado pela voz da verdade, por aquilo que quem Deus diz que Ele é e, consequentemente, quem você é, porque a sua identidade depende de você entender quem Deus é, ou o seu coração está sendo guiado por mentiras. Você não pode, você não é capaz, você não é amado. Deus não está nem aí para você, tá? Qual é a sua área de maior desafio hoje? Qual é a voz, qual é a mentira que você precisa calar hoje? Se você quiser conversar comigo sobre isso, quiser abrir o seu coração, estou super aberta. Você pode ir lá no canal do Telegram, mandar mensagem por lá. A gente tem um chat só para as alunas que estão aqui fazendo devocional. Ele é totalmente gratuito. Ou se for algo mais particular, que você não quiser expor, você pode vir no meu Instagram e compartilhar comigo lá no meu direct, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui no devocional. E o que é que eu quero? Meu desafio aqui para você hoje eu quero que você comente aqui embaixo uma mentira, tá? Que Satanás tem falado no seu coração. E em cada comentário eu vou vir e vou te responder com uma verdade da palavra de Deus, tá bom? Então, esse é o desafio. Eu quero ver quem é a aluna aplicada que chegou até o final aqui desse áudio, tá? E que tá atenta, lutando contra todas as mentiras. Outra coisa importante que eu preciso te lembrar, hoje, dia 20 de maio, dia que esse áudio está sendo gravado, eu abri as vagas do meu curso Mapa da Fonte. Lá nele você vai aprender justamente comigo a ler a palavra, entender e viver a Bíblia, tá? Por quê? Para que você tenha frutos, para que você se torne uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, de acordo com aquilo que Deus projetou você para ser, tá bom? Todas as informações estão no meu Instagram, só você ir lá, conversar comigo, estou aqui à sua disposição, tá bom? Qualquer dúvida, me chama. Beijo, Deus abençoe seu dia.